Boa tarde, queridos alunos, né? Lápis e borracha na mão, se necessário. Vamos corrigir hoje a interpretação do texto no meu tempo, né? Que passei na aula passada. E antes de começar a correção, vamos dar uma pequena pincelada aqui no que diz o texto. Lembrando que é muito importante sempre ler, né? Esses boxes de informações. Tem bastante informações sobre o que você vai ler no texto. Aqui, como eu falei para vocês, tem informações sobre o autor, né, o escritor, que é Luiz Fernando Veríssimo, né? E logo aqui abaixo diz que dá um pequeno spoiler do que se trata o texto, que fala que rememora seus tempos de menino na escola, ou seja, rememora os tempos do autor quando era menino na escola, certo, gente? Então, aqui é o modo como ele vê a sala de aula na época de menino. Então, ele dividiu a sala, né? E, lógico, toda sala tem suas divisões, né? Tem seus grupinhos, não foi diferente aqui. Bem, aquele diz que na frente, né, sentava a turma do apagador, né? Que é aqueles alunos que as professoras pedem auxílio, não é isso? Para apagar o quadro quando necessário, certo? A turma do apagador, como o autor diz aqui, era considerado, era considerado um privilégio para a turma apagar. A turma do apagador era uma elite, visto pelo resto da turma como favoritos do poder e invejada. Então, para ele, né, é assim que ele via a turma do apagador, que é a que sentava na frente. Logo mais aqui nós temos outro grupinho, que ele chamou de os certinhos e os bundas de aço, né? Os certinhos ocupavam as primeiras fileiras para não se misturarem com a massa, né? Também então, eles sentavam mais na frente, igual a turma do apagador, certo, gente? Aí aqui, nessa próxima página, ele fala sobre, né, que atrás dos apagadores, certo? Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bunda de aço ficava a massa. Então, logo atrás disso tudo aqui ficava a massa, dividida em núcleos, como o núcleo do Nem Aí, formado por três ou quatro meninas que ignoravam as aulas, davam mais atenção a seus próprios cabelos. Então, esse aqui, que dava importância só a si mesmo, era a turma do Nem Aí, o núcleo do Nem Aí, certo, gente? Aí depois nós temos o clube dos de, o clube de debates, não é isso? Algumas celebridades, a garota mais bonita da turma, o cara que desenhava quadrinhos de sacanagem, não é isso? Aqui, né, bem aqui é onde o autor se encaixa, não é isso? E nós do Centrão, desconsolado, então ele se considerava do Centrão desconsolado, não é isso? Que só tínhamos em comum a vontade de estar em outro lugar. Tem esse tipo de aluno, né, gente? E no fundo, sentavam as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala eram os ocasionais mísseis que disparavam lá de trás e incluíam desde o gordo que arrotava em vários tons até uma protoderque. Então, o que é uma protoderque? Né? Então, protoderque diz bem aqui no dicionário que é um prefixo, né? Proto, que significa primeiro de todos. E uma pessoa dark era aquela que se vestia inteiramente de preto, uma moda da época, certo? Então, era assim no tempo do autor de escola, né? Era assim que ele dividia a sala, certo, gente? Então, agora nós vamos para as questões, certo? Pronto. Primeira questão.
Que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Né? Resposta: narrador-personagem, não é isso, gente? Por quê? Porque o narrador, além dele narrar, não é isso? Ele também conta a história. Vocês sabem que existe basicamente 3 tipos de narradores, né? 2, 3, né? Que é o narrador-personagem, não é isso? O narrador observador e o narrador onisciente. O narrador observador, ele apenas conta a história, né, em terceira pessoa. O narrador onisciente também conta a história em terceira pessoa, mas ele sabe um pouco mais, inclusive dos sentimentos dos personagens, não é isso? Então, aqui nós temos a segunda questão. Identifique, não é isso? No primeiro parágrafo do texto, a palavra que resume todos os fatos relatados nela. A palavra é assim. Terceira questão. Resumidamente, isso aqui seria bom grifar. Na narração, temos o desenrolar dos fatos imaginários. No relato, temos o desenrolar dos fatos reais. E na descrição, temos a apresentação de características de personagens, espaços, objetos, etc. Nessa crônica, temos a predominância da narração, do relato ou da descrição. Descrição, né? Porque a todo momento ele está o quê? Descrevendo como são os grupos da sala dele, né? Então, ele é um texto predominante narrativo, né? Ele é um texto narrativo, com certeza, conta um relato, né? Sim, logicamente que quase todas as salas têm grupinhos, né? Não é exatamente assim, mas tem. Então, isso é um fato verdadeiro, né? Um fato real. Mas aqui o texto inteiro, então ele é predominantemente descritivo, porque ele está descrevendo o tempo todo, não é isso? Aqui nós temos a quarta questão, não é isso? Certo, gente? Que diz assim: a descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde a simples atribuição de adjetivos, é bom marcar isso com marcador de texto, até a indicação da maneira de agir, das reações e etc. Né? Então, assim, você pode fazer uma descrição física do personagem, né? Quando você atribui adjetivos, e você também pode fazer uma descrição psicológica, né? Como ele age, né? Como são as emoções deles, entre outras coisas. Que o personagem apresenta. Nessa crônica, Veríssimo apresenta alguns personagens não individualmente, mas em grupo. Pensando nisso, identifique os adjetivos ou as expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta. Então, aqui, a turma do apagador, digamos aí, característica dele, era um elite, né? Queridinhos da tia, certo? Eram teimosos, no texto não diz, então, né, não eram. Excêntricos, também não diz. Prestativo sim, né? Porque eles estavam sempre dispostos a pagar o quadro. Aí nós temos aqui os bunda de aço, não é isso? Eram dedicados, alguns eram solitários. Se eram solitários, não tinha como ser comunicativos, né? Não disse se eram os queridinhos das professoras e disse que eles eram esquisitos. Não é isso, gente? Os certinhos não eram sempre apagadores, né? Nunca eram bundas de aço, no texto não fala, então não marca. Bajuladores, também o texto também não diz. Comportados, sim, por isso que era chamado de os certinhos, e cuidadosos, né? Aqueles que cobriam o livro delicadamente, certo, gente? Quinta questão. De que modo os certinhos se definiam? Então, como é que eles se caracterizavam? Letra A, por não serem puxa-sacos como os apagadores, nem estranhos como os bunda de aço. Então, essa é a resposta, viu, gente?
Sexta questão. Temos uma palavra aqui grifada que é quando, não é isso? Quando passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Isso está lá no segundo parágrafo. Marque a alternativa em que o termo destacado no trecho acima foi substituído, mas não ocorreu mudança de sentido. Então, o trecho destacado, o termo destacado é esse. Então, onde foi que ele foi substituído aqui e não perdeu o sentido? Letra C, não é isso, gente? No instante em que passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função, né? Então, aqui, o que foi que nós mudamos? No instante, né? Que é o mesmo sentido de quando, certo, gente? Sétima questão. De acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala, ou seja, os que sentavam na frente? A única ocasião era a letra D. Ocasionais mísseis disparados. Não é isso, gente? Algum tipo de coisa, né? Então, até quando o menino, né, arrotava, certo, gente? Esses era as únicas vezes que eles se comunicavam, que não é nenhum tipo de comunicação, né? Oitava questão. Em que posição da sala ficava a massa? Letra D. Certo, gente? Atrás dos apagadores, dos certinhos e do bunda de aço, dos bundas de aço. Então, ele ficava atrás, né, dos bundas de aço, atrás de todos, né? Com exceção daquele outro grupinho lá de trás, não é isso, gente? Nona questão. Nunca entendi bem porque está destacado, né? Se sujar com pó de giz era considerado um privilégio, que está lá no segundo parágrafo também. Assinar a alternativa que substitui a expressão destacada nesse trecho sem alterar o sentido. Então, eu posso trocar porque pela expressão o motivo pelo qual, certo? E não altera o sentido da frase. Décima questão. Em seu tempo de escola, o narrador se considera um simples, letra B, um frequentador de aula, né? Até que ele disse que eles queriam estar em qualquer outro lugar, menos ali. Então, ele apenas frequentava a escola, ele não estudava, ele estava ali porque provavelmente a mãe obrigava, né? Certo, gente? 11ª. O narrador do texto se incluiu em que grupo dos alunos? Centrão desconcertado ou centrão desconsolado, não é isso, gente? Agora aqui nós temos a 12ª, não é isso? Enunciado, diz assim: ao ocuparem fileiras da frente da sala, os bundas de aço tinham a finalidade de, letra A, estar mais perto do quadro, né? E não perder nada, certo, gente? 13ª. No último parágrafo foi empregada a palavra cuja, né? O pronome cujo tem sua função, tem sua forma feminina. A que termo parágrafo é esse? Vamos ler de novo. No último parágrafo foi empregada a palavra cuja, pronome cuja sua forma feminina. Então, aqui o cujo está na forma feminina, não é isso? A que termo do parágrafo esse pronome se refere? Então, esse cuja está se referindo aqui. A quem? A letra A, as criaturas do abismo. Não é isso, gente?
Vamos para a 14ª questão. Como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano, da linguagem literária conotativa, né? Linguagem conotativa, como vocês sabem, é aquela linguagem, como é que eu posso dizer a vocês? Aquela linguagem que não tem um sentido real, né? Que usa muito o sentido figurado da palavra, certo, gente? Como nós vimos aí no caso dos nomes que ele dava aos grupos de sua sala, né? Em linguagem literária e conotativa, que nós temos a conotativa e temos a denotativa, não é isso, gente? Denotativa é de acordo com o dicionário, então aqui ele criou, né, nomes, não é isso? Para os grupos da sala dele. A crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor é nostálgico e sentimental. A humorística, em que o ator faz graça com o cotidiano. A crônica ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais, né? Isso aqui tem muito hoje em dia em jornais e revistas. E de poder. A filosófica, em que reflete sobre o fato ou evento, e a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Nessa crônica, temos a predominância de qual significação? Lembrando que é bom vocês marcarem isso aqui com marcador, que são fatos importantes, né? São características da crônica, né? Do gênero crônica. Então, nós poderíamos classificar a crônica, que nós acabamos de ler, como humorística, né? Que causa um pouco de humor. Certo, gente? Nós temos aqui agora a 5ª questão. A palavra crônica é derivada do grego cronos, que quer dizer tempo. Grife isso também. No Brasil, esse gênero ficou associado aos jornais impressos e o cronista utiliza a realidade como matéria-prima, inspirando-se nos fatos do cotidiano e apresentando sob o ponto de vista pessoal e geralmente poético do humorístico ou humorístico. Então é assim, gente, lógico que tem que ser com fatos do dia a dia, mas ele pode, né, omitir personagens, pode mudar, pode fazer de acordo com o que ele acha melhor, né? Se ele for fazer uma crítica, né, muitas vezes ele não vai colocar o nome dos personagens verdadeiros, ele vai criar personagem em cima daquele fato que aconteceu. Nesse contexto, como a crônica é vinculada aos jornais, podemos afirmar que ela tem compromisso com a verdade, como as notícias. Explique. A crônica não tem compromisso de informar fatos reais, né? Ela até pode ter inspiração na realidade, mas é possível que cronista utilize a ficção ao produzir o seu texto, né? Lógico que ele pode pegar um fato real e transformar numa crônica, né? Certo, gente? Pegar aquele fato do dia a dia, certo? E colocar a sua imaginação em prática. Certo, gente? Então, foi isso. Não se esqueçam de ler os boxes de informações. São muito importantes, às vezes esclarece muito, gente. Então, essa foi a correção, certo? Qualquer dúvida no PV, não é isso, gente? E até a próxima.